No outro vídeo, como estávamos falando sobre o Jardim do Éden, a narrativa em Gênesis, nós falávamos o que aconteceu após a saída da Babilônia e a volta de Israel para Judá e a sua elite sacerdotal, assim alinhando seus patriarcas, buscando reconstruir a sua árvore genealógica e ter um desfecho, uma linha de raciocínio alinhado com a sua narrativa. E assim, nós temos também os mitos fundadores mesopotâmicos, os mitos da criação e o mito do dilúvio, como está bem representado aqui, onde nós temos Noé como a personagem principal, que é análogo a vários contos que eram ditos na Mesopotâmia por um evento que realmente aconteceu. Este evento que aconteceu, esse dilúvio, ele se precedeu justamente na última era glacial, onde as camadas de gelo foram se soltando ali no Mediterrâneo e assim traziam várias enchentes, aonde era terreno fértil para quem morava aos arredores da Mesopotâmia. E nisso nós temos mitos a respeito desse acontecimento, esse evento, né? Antes, nas religiões do Neolítico, já haviam contos, né, que eram relembrados e reinterpretados, porque ali foi o último reduto dos neandertais, na passagem naquele estreito do Mediterrâneo. Então, ali se contavam essas histórias pela Turquia. Então, chegando ali na bacia mediterrânea. Então, na Mesopotâmia, eles foram estruturando esses contos do Neolítico e formando seus próprios mitos, como a epopeia de Gilgamesh. Temos a epopeia de Gilgamesh e o conto de Zilzundra, né, que representam bem, é análogo em vários aspectos à história de Noé, né? Por exemplo, o rei Gilgamesh. Nos vídeos anteriores eu expliquei a figura dos xamãs, os homens que buscavam contato com o sagrado masculino, que eles subiam as montanhas, que era um serviço muito arriscado, diga-se de passagem, esse contato com a natureza do sagrado. E quando eles voltavam, eles viraram governantes dessas suas tribos, e ali se tinham os primeiros assentamentos, aonde o governante ele também assumia a função espiritual sacerdotal, assim como na Suméria tinham os patesis, que são os primeiros governantes locais, que se transformaram em reis. Mas essas figuras eram veneradas, e Gilgamesh era tido como um rei poderoso, guerreiro, que ele lutava contra os animais ferozes, como visto nessa imagem. Este é o Gilgamesh, que enfrentava os animais selvagens, monstros das florestas em seus mitos. E assim, as pessoas o veneravam como um semideus, criado por Anu. Só que esse deus, essa divindade, as pessoas começaram a criticá-lo, né? Porque ele era um rei muito tirano, ele pegava as mulheres, tanto casadas quanto solteiras, jovens, e assim revoltando todas as pessoas ali que, em seu desespero, elas pediram Anu, o Deus dos céus, para que pudessem apaziguar este rei, esse semideus, de alguma forma. Então, Anu criou Enkidu, um semideus para viver nas florestas, que viviam ali e comia como os animais. Mas então ele era um rival de Gilgamesh, e Gilgamesh atraiu ele para dentro da sua cidade, enviando uma mulher para seduzi-lo. Novamente nós temos aqui uma associação análoga à narrativa bíblica de Eva, né? De levar o fruto para Enkidu. Enkidu aqui, ele não é o mal, ele está representando aqui a vontade divina. E Eva
foi tentá-lo, né? Essa Eva, mulher de Gilgamesh, foi tentá-lo para atraí-lo para dentro da cidade. E assim ela se apaixonou. Ela se apaixonou por Enkidu, e Enkidu veio a lutar contra Gilgamesh. Gilgamesh venceu essa batalha e ambos fizeram as pazes, e assim trouxe grande prosperidade àquela sociedade. Então, ali se monta essa narrativa, essa interpretação teológica de união entre Deus e os homens. E era assim que os deuses eram representados, à imagem e semelhança dos xamãs, que constituíam a liderança nos primeiros assentamentos humanos. Então, a figura de um rei e também de um sacerdote que buscou ter essa experiência com o sagrado masculino, que é os céus. E ele virou porta-voz do Senhor dos céus. Então, ele pegou as suas características e a representou. E assim as pessoas entendiam a divindade, o Deus dos céus, como a representação, imagem e semelhança deste rei. Então, você vai encontrar nas mitologias e também nas religiões, principalmente as judaico-cristãs, a imagem desse formato, quando Deus se antropomorfizou, porque antes eram entendidos como aspectos da própria essência da natureza, a personagem de Deus. A personalidade seria a própria natureza. Por exemplo, o sol, aquela bola irradiante lá em cima, aquilo era Deus. O azul, o próprio azul dos céus era Deus. O próprio oceano, a água, também era um Deus. Mas quando a imagem de Deus começou a ser antropomorfizada, ela pegou as atribuições, os aspectos de como eram as suas lideranças, que eram dos xamãs, e viraram as figuras centrais para representar as divindades.